Olá galera, mais uma vez nós aqui e o papo de hoje é sobre liberdade. Liberdade. Afinal, o que é ser liberto? O que é ser livre? Né? Sim. Fica conosco, curta, compartilha, se inscreve no canal, comenta. Sim. E a gente já volta. A liberdade é algo questionado desde o princípio. Eu acredito que desde que os homens começaram a pensar sobre as teorias, teses ou coisas do mundo, eles começaram a pensar também sobre o que é liberdade. E existem vários níveis e tipos de liberdade, principalmente quando nós falamos e separamos as coisas do mundo e as coisas de Deus. Nós vamos começar entendendo um pouco sobre o que é a liberdade para o mundo. Para você que está nos assistindo, o que é ser livre? Eu vi uma história de um cara conversando com um pássaro, porque a gente tem essa liberdade, essa ideia de liberdade. O pássaro é livre. Ao olhar o pássaro voar, né? Porque Sim. a liberdade, principalmente, ela é simbolizada por isso, por asas, ou por um pássaro que Sim. voa. E aí foi muito interessante porque nessa conversa a gente acaba percebendo que o pássaro realmente é livre só porque ele voa. Voar é uma liberdade, representa essa liberdade, ou esse simbolismo é um simbolismo muito que deixa a desejar? Eu acho que é só um simbolismo. E eu acho que deixa muito a desejar. Voar não representa liberdade. É como a gente andar. Até porque eu vi um cara falando que na história que tu viu, que o pássaro, ele não pode escolher, a tarde tá bonita, hoje eu vou ir pra casa andando. Ele não pode ir andando pra casa dele. A gente pode voar no avião, mas ir andar, mas o pássaro não. Exatamente. Então a liberdade, ela dá várias ideias na nossa cabeça sobre o que realmente é ser livre, Sim. né? Se nós pararmos para pensar de uma forma humana, assim, e de tudo que nós vivemos. Por exemplo, eu tenho a liberdade de ir comprar o carro, só que essa liberdade me prende a algo que eu preciso conquistar para comprar o carro, chamado dinheiro. Sim. Depois de eu comprar esse carro, eu vou pagar o IPVA, então eu tenho a liberdade de ir a um ponto a outro, mas eu preciso pagar o IPVA do meu carro, senão vão tirar essa minha liberdade de ter o meu carro e ir de um ponto a outro. Segunda coisa, eu também tenho um limite de velocidade que me prende. Então eu não posso sair por aí a 200 km por hora, porque vai ir contra princípios e isso me tira a minha liberdade de andar a 200 km por hora. E essa liberdade, ela é para mim, era para os outros, ou ela tem a ver mais com os outros do que comigo? E por que existem as leis? As leis nos tiram a liberdade ou elas nos dão liberdade? Enfim, há vários questionamentos e nós poderíamos pensar sobre várias coisas. Por exemplo, se nós pensarmos no tempo, o tempo é algo que muitas das vezes nos tira a nossa liberdade. Por exemplo, Sim. Quisera eu viver para sempre, mas o tempo não me dá essa autonomia de eu querer. Então eu posso escolher, e o poder de escolha é a minha liberdade? O poder de escolha, ou eu poder escolher alguma coisa, isso significa liberdade? Eu acredito que sim. Em partes. Em partes, sim. Só que ela é limitada. Sim. E a liberdade, o que é para você essa liberdade? Você poder ir e vir, né? Existe liberdade também de redes sociais, como é que se chama isso? Liberdade de expressão. A liberdade de expressão, que hoje muitas vezes não é visto como algo bom na internet, principalmente se eu me levanto contra alguém. Hoje a gente vê, principalmente se eu não posso falar de políticos. Não. Tem certas coisas que eu não posso falar porque vai limitar minha liberdade, ou eles tiraram minha liberdade, ou a liberdade vai ter um limite, sendo que não toque neles. Eu acho que a liberdade vai até o ponto onde não chega a atingi-los. Atingir outra pessoa. Quando chega a atingir outra pessoa, ele já passa. Já corta. Mas em que nível atinge outra pessoa? Daí, não sei, acho que pelas leis de ir e vir. Mas aí quem que decide essas leis? Daí não sei. Então, a nossa liberdade, na realidade, que nós lutamos tanto, eu acredito que ela não exista muito aqui no mundo.
Sim. E essa tal liberdade que a gente busca tanto aqui, não existe. E é uma falsa liberdade. Então nós vamos separar em duas etapas hoje, né? Na falsa liberdade e o que Cristo falou que é a verdadeira liberdade. Porque se ele diz que é a verdade e ele diz que tem a verdade e nele está a verdade, nós podemos crer então que se ele falou que ele tem uma liberdade para nós e ele vai nos deixar livre e ele nos resgatou para sermos livres, então ele tem a explicação para isso. Mas falando sobre coisas filosóficas ou que a gente pode entender, que tu deu uma estudada hoje. Eu dei uma olhada para ver o que significava liberdade. Eles falam mais sobre liberdade sobre quando é direcionada à filosofia, né? Sim. Tá aqui, ó. A liberdade significa o direito de agir segundo seu livre-arbítrio, conforme a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. E é a sensação de estar livre e não depender de ninguém, né? Aí tem um filósofo que defende a liberdade era interpretada como a capacidade de autogoverno e autodeterminação, onde os indivíduos podiam conduzir as suas vidas de acordo com a razão e a virtude. Interessante nós pensarmos que essa liberdade, por exemplo, a gente há algum tempo também ouviu a tal liberdade financeira. Nossa, todo mundo quer ter a liberdade financeira. Então, essa liberdade financeira, por que todo mundo foi atrás e gostaria de ter, eu acredito, essa liberdade financeira? Porque ela vai proporcionar outras liberdades. Por exemplo, eu quero ir viajar. Isso é uma forma de tu ser livre, né? Tem a ver com a opção da tua escolha. Exato. Eu quero comer tal coisa. Hoje eu quero ir em tal restaurante. Em tal restaurante. Tu pode. Exato. Porque tem a ver com a tua escolha. Então a liberdade também não está somente presa, a liberdade presa, é engraçado nós falarmos isso, mas a liberdade não está só presa a leis, ela também está presa a ocasiões e a coisas. Sim. Podemos dizer assim. Por quê? Por exemplo, hoje eu quero ir viajar de avião. Não funciona bem assim. Se o tempo estiver ruim já não dá. Agora, eu posso ter uma sensação de escolha, daqui a um ano eu quero viajar de avião. Não, e eu tenho que ter dinheiro para pagar passagem. Sim. E se não tiver avião agora, tem outro tempo. E se o voo for cancelado ou alguma coisa. Então, nós temos uma certa sensação de liberdade, né? Sim. E vamos falar de outras coisas, né? Por exemplo, quando as pessoas têm ideia de liberdade, quando elas vivem uma libertinagem também, né? Nós vamos falar disso hoje. Mas falando de filosofia ainda, né? Platão, Sócrates, esses caras foram caras que idealistas, caras, né, filosóficos, caras que pensavam muito, e eles criaram também coisas sobre essa sensação, essa liberdade humana, essa liberdade, né? Quando a gente ouve, né, e tenta decifrar essa palavra liberdade, a gente pensa, poxa, eu posso, né, estar em qualquer lugar, voar, eu posso escolher o que eu vou vestir, escolher o que eu vou comer, escolher o que eu vou falar, escolher o que eu vou postar, escolher sobre o argumento que eu quero estudar, se eu quero estudar ou não, se eu quero decidir viver ou não, porque tem gente que decide morrer. Sim. Então, essa morte tira a liberdade ou não, ou foi uma escolha ou consequência dessa liberdade? Então, existem várias teses e argumentos que a gente poderia usar, né? Mas quando se trata de liberdade, literalmente, eu não vejo nós aqui como alguém que possa ser ou dizer que é livre, nem ricos e nem pobres. Por exemplo, o rico não pode dizer que é livre dos impostos. Não. Ele não pode dizer que é livre de tudo, porque sempre haverão coisas que vão nos prender e vão decretar limites para nós. Se nós pudéssemos escolher hoje, eu acredito que nós escolheríamos não pagar mais impostos. Eu acredito que nós escolheríamos pagar por um preço mais justo. Ou quem sabe alguns escolheriam ter um outro governante. Mas você tem uma liberdade limitada que te leva até um certo ponto. Você escolheria, como eu, não pagar mais IPVA. Então, essa liberdade tem limites e ela tem como partes desses limites leis. Não só lei, como coisas, ações, lugares, ocasiões, tempo também, né?
Então ela vai muito além do que imaginamos. Mas existe também a libertinagem. O que é a libertinagem? É a falsa sensação, tá? Ou a sensação de estarmos livres, mas na realidade estamos nos prendendo. Por exemplo, alguém que é drogado, ele tem uma sensação de ser livre. Ele tem essa sensação, pô, eu posso me drogar, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso, né, ficar doidão porque eu sou livre para isso, né? Outro, alcoólatra, ele tem a sensação que ele é livre. A pessoa que é presa à pornografia, ela também tem a sensação que ela é livre. O homossexualismo também tem a sensação que ele é livre, porque ele pode escolher, optar por querer viver daquela maneira e ele tem essa sensação de ser livre. Então, libertinagem, quando a Bíblia vai nos falar sobre libertinagem, ela vai falar de sensações, de momentos em que nós nos achamos donos da nossa razão e da nossa liberdade. E aí nós não temos limites. Não importa, por exemplo, eu sou livre. Então eu posso sair com qualquer mulher que eu quiser porque eu sou livre. Eu posso traí-la, eu posso feri-la, eu posso magoá-la porque eu sou livre. Só que eu não vou ver desse ponto de vista. Eu vou ver da sensação que eu sou livre. Então eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre, então eu posso pegar o carro e andar a 200 km por hora porque eu sou livre. E eu tenho a sensação de liberdade. Alguém que passa uma moto ali empinando, é uma sensação que a pessoa tem de liberdade. Porque ele acha, pô, posso fazer isso porque eu sou livre. Né? Eu escolhi fazer isso por conta da liberdade que eu tenho de escolha. A liberdade de expressão. Eu posso falar o que eu quiser na internet. Né? Eu posso comentar no post de quem eu quiser. Então, essa liberdade também, ela deve ter limites ou não? O que você acha? Né? Então, toda liberdade, se nós pararmos para analisar, toda liberdade ela está embasada em algo. E esse algo geralmente é lei. Existe uma lei por baixo. Ou algo que não vá ferir outra pessoa. Que é o amor, né? No caso, nós vamos falar sobre isso. Mas a lei... Principalmente a lei, ela está embasada muito na lei. Porque a liberdade ela tem que ter limites. Incrível que pareça, mas a liberdade ela tem que ter limites, porque senão ela acaba não sendo liberdade, sendo libertinagem. E o mundo tem uma ideia de libertinagem. O mundo tem essa ideia quando ele põe limites. Por exemplo, ele considera uma libertinagem, uma falsa liberdade. O exemplo que eu dei é quando tu tá a 200 por hora. Então vai prejudicar os outros, então nós pausamos, nós delimitamos isso para que não prejudique outras pessoas. Então nós limitamos essa liberdade para que haja um consenso comum, para que todos consigam aproveitar e ir e vir sem ninguém morrer. Nós limitamos quando criamos leis sobre o alcoolismo. Porque muita gente morria, então essa pessoa que bebia, perdia um pouco da concentração, da visão, ela ia dirigir, matava outra pessoa e tira a liberdade de outra pessoa de ir e vir, e ela mata outra pessoa. Então esse alcoolismo foi considerado, então, e isso teria que ter para as drogas também, né? Seria muito interessante, né? Porque muita gente também perde a consciência. Ainda, né? Exato. Mas deveria ter um antidoping ali, um negocinho. Devia. Principalmente para quem passou por um acidente, sofreu um acidente, assim. E geralmente, pessoal, esses acidentes são graves e eu acredito que isso não tira a liberdade. Do contrário, isso deixa todo mundo livre. Então, nós começamos a entender que a liberdade não é um bem próprio para si, mas ele é um bem comum. Humanamente falando, ele é um bem comum que envolve a todos. Ele não é um bem pensado em apenas uma pessoa. Ele é um bem pensado num comum acordo com todos, tá? E esse bem comum, muitas das vezes, acaba gerando essa lei, né, que não tira a nossa liberdade. Por exemplo, eu posso ir lá embaixo e voltar de novo. Isso é uma certa liberdade. Eu posso escolher comer alguma coisa agora. Isso é uma certa liberdade. Mas num consenso a todos, para que todos possam entender, essa liberdade ela vai estar embasada numa lei. Então existem leis humanas que limitam, mas não tiram essa liberdade de nós irmos vir. Por exemplo, eu posso não pagar o IPVA do meu carro, mas também eu posso pagar e seguir indo e vindo. Então, de certa forma, ela tira, mas não tira. Entende?
Mas o que Jesus fala, nós vamos ler em Gálatas capítulo 5, né? Estais, pois, firme na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Vamos entender isso aqui. Então, se existe uma liberdade do mundo, se existem pensadores que pensam sobre que é realmente ser a liberdade, existe também o pensamento de Cristo e o que Cristo nos deixou sobre liberdade. É muito mais profundo do que a parte humana e a lei do mundo. Então, o que Cristo nos deixou sobre liberdade está embasado também na lei, mas não na lei humana, na lei de Cristo. Só que, de certa forma, esta lei vai nos tirar a liberdade? Não. O que Cristo determinou é para que nós todos, como eu havia dito, num comum consenso entre todos, estejam numa mesma liberdade. Por exemplo, como eu dei o exemplo, eu posso trair, mas eu escolho por um bem comum, por amar a Cristo e por viver e entender que eu sou livre. Eu sou livre de estar em adultério. Agora nós vamos começar a entender a Cristo. Nós vamos começar a entender o que Cristo fala sobre liberdade. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente nós seremos livres. Mas do que Cristo nos libertou? Essa é a pergunta. Cristo nos libertou do pecado. Cristo nos libertou da morte. A morte nos tira a nossa liberdade. Sim. O pior de tudo que nós falamos aqui é a morte. Quando a morte chegar, acabou a liberdade para todo mundo. Sim. A morte limita o nosso poder de escolha e limita a nossa liberdade. Então Cristo nos livra do pior limitador da nossa liberdade, que é a morte. E o que ocasiona a morte? O pecado. A libertinagem ocasiona a morte. Sim. O pecado ocasiona a morte. Aqui em Gálatas, Paulo está dando uma aula sobre a liberdade. E ele vai dizer que a liberdade verdadeira está em Cristo. O que é a liberdade verdadeira? A liberdade que eu não necessito e não preciso de uma droga para viver bem, para ter uma euforia ou por estar mais alegre. A liberdade que eu não preciso de várias mulheres para me satisfazerem. Cristo é a minha satisfação. A liberdade é que eu não preciso de todo o dinheiro do mundo para eu ficar feliz. A liberdade que eu tenho de não mais provar a morte espiritual. Eu acho que basicamente seria o amor. O amor. Esse amor em Cristo faz com que nós venhamos provar uma liberdade jamais vista e jamais provada pelo ser humano. É além do que nós imaginamos e pensamos, porque essa liberdade literalmente vai nos dar uma verdadeira liberdade. Então, quando Cristo está dizendo que nos libertou, que nos tirou desse jugo, nos tirou dessa libertinagem, nos tirou do pecado, Ele está conduzindo-nos para uma liberdade verdadeira, que você vai entender logo que nós vamos falar aqui sobre essa liberdade verdadeira. E nós vamos fazer você imaginar isso. Então, Ele nos livrou desse pecado. Ele nos livrou de nós pecarmos. Ele nos ensina todos os dias que nós podemos realmente ser livres, não depender das coisas do mundo. E aí nós começamos a entender o que realmente é essa liberdade. Imagine você agora comigo, se você vive com Cristo e crê nele, você não morrer. Existe liberdade maior do que essa? Não. É a liberdade eterna, né? Uma liberdade eterna. É para isso que Cristo nos chamou. Foi para isso que Cristo nos salvou. Para uma liberdade eterna, embasada no amor. Não é uma liberdade que você vai fazer o que você quer com as coisas do mundo. Não, é uma liberdade eterna que você vai fazer embasado no que Deus é, amor. Sim. Essa é a verdadeira liberdade que Cristo nos chamou. Ele não nos chamou para provarmos libertinagens do mundo ou coisas do mundo. Ele nos chamou por uma liberdade que é além desse mundo e é além das coisas que nós possamos imaginar. Então Ele nos chamou para uma liberdade eterna. Eu quero que você entenda isso.
que o que Cristo está nos chamando é para uma liberdade eterna. Por isso que vale a pena nós escolhermos Cristo. Por isso que vale a pena nós deixarmos de viver as coisas do mundo. Porque nada que você faça vai te dar a maior liberdade, que é nunca mais morrer. Nada que nós venhamos provar agora ou viver agora vai fazer com que nós venhamos ter a vida eterna. E eu acho que só por isto já valeria a pena. Sim. Porque eu acredito que se todo o dinheiro do mundo juntasse em um homem só, e ele pudesse pagar para ser eterno, eu acredito que ele pagaria. Porque isso proporcionaria a maior liberdade do mundo para ele. E eu acredito que todos nós temos dentro de nós esse anseio, esse desejo, essa vontade de sermos eternos. Por isso nós não aceitamos a morte. A morte é uma prisão que Cristo venceu e Ele quer nos colocar nessa liberdade em que Ele hoje vive. Estar em Cristo é ser livre de verdade. Sim. Livre das amarras do pecado, livre da prostituição, livre da pornografia, livre da ganância, do ódio, da ira, da raiva, livre da morte. É isso que Cristo tem para nós. Espero que você entenda isso, que a liberdade de Cristo é maior e mais poderosa do que qualquer outra liberdade ou de qualquer coisa que o mundo possa te oferecer. Que Cristo te liberte hoje e que isso entre no teu coração e que você entenda que a liberdade que Cristo tem não é uma prisão, não. É uma liberdade eterna. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.